Estamos começando mais um Personalidades e o Personalidades de 2015 começa já com uma grande personalidade, não poderia ser diferente, né? Tem coisas que mudam, como a abertura do programa, enfim, a gente tenta sempre inovar e trazer o melhor para vocês, mas tem coisas que não mudam nunca. Por exemplo, a escola dos nossos filhos. A escola dos nossos filhos tem que ser sempre a melhor. É por isso que eu tenho que iniciar 2015 falando desse grande parceiro que é o Extensão X, que é o xodó da Tia Joyce. E eu confio tanto, que o meu xodózinho, o amor da minha vida, tá lá. Agora não tá mais no xodó, agora tá no Extensão X. E eles atendem assim, gente, com muito amor. Não é só a qualidade do ensino, a fórmula pedagógica, é amor. Amor, respeito pelas nossas crianças, e é por isso que eu sempre tenho muito orgulho de falar do xodó da Tia Joyce e do Extensão X. Dos 3 meses até sair no ensino médio, eles cuidam, dão o melhor. E hoje, como eu falei para vocês, devem ter percebido aqui pela mesa, né, que lembra um pouco de jogo e tal, a gente vai falar com um escritor, político, jogador de pôquer, entre outras coisas, o seu João da Silva. Tudo bem, João? Tudo bem, Karen? Boa tarde aos telespectadores da atualidade, ou melhor, boa noite, né? E da satisfação de estarmos aqui para participar do teu programa e, consequentemente, poder contribuir de alguma forma com os telespectadores, sobre informação e com a participação da sociedade que a gente sempre teve, né? Periodicamente. É verdade. Agora, claro que a primeira pergunta que eu tenho que fazer é: por que João dos Pintos? Olha, o teu programa tem bastante tempo. Mas tem bastante tempo. É uma história... A gente faz uma minissérie depois. Voltamos lá aos anos de 1972. Tá. Eu tinha uma agropecuária e trabalhava, entre outras coisas, com adubo, ração e vendia pinto de um dia. E naquele ano nós fizemos a Arena, o golpe militar criou extinguiu os partidos, criou a Arena e o MDB e criou a sublegenda para dar a conotação internacional de que o povo aqui apoiava a Arena, porque aí só tinha um candidato da Arena, não tinha candidato da oposição. E aqui em Araranguá, um ano antes, tinha concorrido o Martinho e o Gersino, os dois pela Arena 1 e Arena 2. Nós nos juntamos uma gurizada naquela época e criamos a toque de caixa o partido do MDB, que era a oposição. Porém, as duas alas da Arena tinham feito uma composição, um acordo, e lançaram um candidato único. E foi o Lino Jovem, e ele já estava fazendo campanha de candidato único no município. Como na época não existia exigência de prazo, o nosso partido foi registrado e me lançaram o candidato a prefeito, em 1972. Que idade tu tinhas? 72? Eu tinha 32 anos. 32 anos. O outro candidato, o Lino Jovem, que estava fazendo campanha, chegou na Ursanguinha, lá num bar, pedindo voto. Um cidadão lá, que tinha simpatizado com a nossa candidatura, disse: ô, seu Lino, peraí, agora o senhor está dizendo que é candidato único, mas já tem um outro candidato aí. Aí ele olhou para o público e disse assim: tem um vendedorzinho de pinto aí. A partir dali aquilo repercutiu tanto, e nós fizemos a campanha, tem a campanha de rádio, Solange, trabalhador do Brasil, que era o coordenador da publicidade. Fizemos uma imagem, eu tenho inclusive nesse livro aqui, ainda o livro, a imagem assim, o pinto de hoje, o galo de amanhã, uma ideia não se esmaga, se combate, né? Fizemos a publicidade tudo em cima da imagem do pinto. E pegou a campanha, pegou tanto, nós não tínhamos nada, era gurizada, tudo aventureiro e tal, sem nada. O pessoal da Arena, do governo, era tudo uma unanimidade. Vieram com todos os recursos, os freitas vieram de Criciúma, fizeram a pressão danada, porque nós tínhamos um comício muito grande ali no centro. E mesmo assim, eu fiz 41% dos votos. Aí a campanha do Pinto pegou e aí, quem é? O João dos Pintos, e ficou o João dos Pintos registrado até hoje. Já teve fatos aí de alguém chegar aqui, por exemplo, no Becker, onde eu morava perto do Becker, perguntar pelo João da Silva. Aí ninguém sabia, o Apolônio, que é antigo ali, conhecia. O seu João dos Pintos ali. E todo mundo conhecia.
a informação para o vendedor, que o viajante que queria saber onde é que eu morava, eles não sabiam que era o João dos Pintos. Quem morava aqui, né? Esqueceram, porque muito tempo, né? Tu vê, isso aí já fazem mais de 40 anos. 43 anos. E hoje, raramente alguém me chama pelo nome. Só quando é coisa formal, vou lá me qualificar, vou tirar um documento, né? Fazer um trabalho bancário. Mas fora isso, é João dos Pintos. Normalmente com o telefone, se é o João da Silva que está falando, a pessoa não sabe quem é, tem que me identificar como João dos Pintos. Então, caracterizado ficou o meu apelido nesse período aí da campanha eleitoral. E que relembra a história de um desbravador, uma pessoa corajosa, de uma história corajosa, né? O nome remete a isso. Agora, como é que o senhor já tinha alguma história política antes, tinha algum envolvimento, a família e tal? Como é que chegou no seu nome? O senhor esperava que o pessoal ia sugerir o seu nome? Olha, eu inclusive, cara, eu tive a felicidade de conseguir realizar um sonho, que era escrever um livro, primeiro, né? E nesse livro eu conto realmente essa história, esse livro aqui, ó, Saga João dos Pintos, onde aqui tem toda a história política de Araranguá e também sobre a política nacional, de 64 a 2004. Então aí eu relatei tudo e realmente eu tenho, assim, para o telespectador, que não tem a oportunidade de ler o livro, dizer que eu já tinha realmente, como tu perguntasse, uma... Simpatia? Não propriamente. Eu tive uma formação de adolescente até os 18 anos, quando eu fiz o primeiro título, em Porto Alegre. Eu fui para lá quando era adolescente. E lá eu simpatizei, me engajei na campanha do Leonel Brizola, que foi candidato a governador em 58, quando eu fiz o meu primeiro título e votei no Brizola. E em consequência disso, participei lá de algumas reuniões onde eu morava no bairro, e o Brizola estava junto com os deputados, naquela época, o Sérgio Sege, o Wilson Vargas, fazendo os grupos dos 11, que era o sistema de organizar as comunidades, como os partidos políticos fazem hoje. Com o Brizola. Os partidos políticos fazem hoje assim, núcleos de base, né, subdiretório. Essa era assim mesmo para organizar o partido político. E o golpe militar, alegando que, para argumentar, dizendo que aquilo era um movimento comunista, pegou aquele pretexto e todos aqueles que tinham assinado o livro do Grupo dos 11, como eu assinei, todos eles foram presos pela ditadura militar. Inclusive eu, sou preso militar, sou preso político da ditadura militar, em 1964, no golpe militar. E daí, que tal? Como é que foi? Deu um medo, assim, de ter uma coisa mais grave? Não, eu não tinha coisa mais grave, porque eu até era inocente, eu também fazia política, mas não tinha uma noção, eu não sabia nem o que era comunismo. Né? E aí a primeira ideia, eles acharam que eu era comunista, né? Como aqui também, quando eu entrei na oposição aqui no MDB, contra a ditadura militar, eu fui taxado de comunista também. E eu tive assim, eu visitei o João Goulart, como está nesse livro aqui, tive com o João Goulart, tive com o Brizola, tive um histórico mais ou menos de participação política com o pessoal da esquerda na época, mas ninguém era comunista. Mas quando o senhor foi preso, ficou lá, encarcerado? Eu tive a sorte, porque eles pegaram todos os que tinham assinado o Grupo dos 11, eles levaram todos. E eu tinha servido o Exército em Porto Alegre, e o comandante da companhia era o filho da guerra, o ministro da guerra na época, o Odílio Diniz. O nome dele era o capitão Rubi Banhima Diniz. E eu servi como motorista dos oficiais. E também como os oficiais, quando em vez eu servia o capitão e os familiares deles. E ele passou a me conhecer, era conhecido dele. Eu servi numa companhia pequena de 190 soldados, ali no centro de Porto Alegre, na primeira companhia de guardas, e ele me conhecia. Casualmente, quando deram o golpe militar, ele era um dos participantes do golpe militar. Quando eu estava lá no QG, na Rua da Praia, que me levaram para lá, eu estava na sala de espera esperando ser ouvido. Ele chegou e me identificou, ele lembrou de mim, né? Aí falou comigo, perguntou o que eu queria, o que eu estava fazendo ali. Aí contei a história para ele. Aí ele foi lá, falou com o pessoal lá e tal. Só, aguarda que eu vou conversar contigo.
Posteriormente me chamaram, me interrogaram, me identificaram, fizeram um monte de perguntas, lá me interrogaram umas 2 horas, mas tudo sem desrespeito, né? E depois me liberaram. Aí eu fiquei assustado, vim embora para Araranguá, voltei para Araranguá. Aqui que nós começamos uma luta política fundando o MDB e participando das movimentações políticas, inclusive até chegarmos no governo do Estado. Agora, logo após a eleição presidencial de 2014, começou um movimento, não foi expressivo, mas teve uma certa importância porque as pessoas começaram cada vez a comentar mais. Então, movimento de volta à ditadura, volta militares e tal, fazendo apologia para que voltasse esse sistema, né? O que o senhor teria a dizer, já que o senhor viveu aquilo ali? Como é que foi aquela época, na real, para quem viveu na pele? Eu lamento, assim, que existem algumas pessoas que me emocionam de falar em volta da ditadura militar. Eu passei horrores com isso aí. E o pessoal da minha geração que não concordava, que não tinha o direito de pensar e discordar, sofreu muito. Eu sofri discriminações posteriores aqui em financiamento bancário, fui perseguição empresarial, foi pressão de toda forma. E eu, felizmente, consegui me manter firme e nunca me entregar. A maioria das pessoas, haja vista que quando a ditadura militar, o golpe militar foi sustentado pela UDN, o PSD era oposição. Quando a ditadura foi implantada, a grande maioria dos PDCistas aderiram tudo à arena e apoiando a ditadura militar, por interesses econômicos, financeiros e medo e tal. E realmente, assim, a coisa muito negra, eu acho que não, se existe coisa melhor assim para que a democracia, eu ainda não sei se não descobriram ainda, né? Eu acho que o pessoal, é ruim o governo, mas daqui vai contestar, vai para a rua, ele vai falar, ele tem o direito de se manifestar, de dizer que não vota em fulano, né? E daqui 4 anos tem outra eleição. E tem a oportunidade. E acho mais, Ocário, e aos telespectadores, que nós estamos numa redemocratização do país. A vista que é a nossa primeira, dessa geração que saiu. Eu voltei para presidente lá em 1960, que era o Jânio Quadros e o Lott. Eu tinha 20 anos. Na grande maioria dessa geração que saiu, foi votar para presidente na eleição do Collor em 1989. Né? Então, de 89 até hoje, tem 25 anos. Que nós estamos engatinhando essas coisas, tem que ir treinando, o povo vai ter que ir aprendendo, as gerações vão mudando, os viciados lá, o Sarney, que foi presidente da Arena, continua, tá, agora parece que se afastou e tal. Então, a própria natureza vai tirando, vai ter que ir mudando essas gerações com novas ideias, com novas conscientização. Aqui era compra de voto, era pressão de encurralar eleitores. Eu sei que teve alguma experiência que também fosse candidato lá em Praia Grande, porém que fosse lá pela Arena, pelo partido do governo, né? Mas eu realmente passei muito trabalho, sofri muito e não gostaria que isso voltasse para o povo brasileiro. Seria lamentável. Hoje, exatamente hoje, no dia que a gente está gravando esse programa, que é dia 15 de janeiro, faz 30 anos exatamente hoje que o Tancredo Neves foi eleito, derrotando o Maluf, numa eleição indireta no Congresso Nacional, e aquilo ali foi o início, né, dessa história toda que o senhor fala de democratização, redemocratização e tal. E foi algo bastante marcante, embora ele não tenha assumido, e quem assumiu aquilo ali foi o Sarney. início, porque com o movimento, com a pressão muito grande, o desgaste da ditadura militar, o movimento das diretas já, o povo ir para a rua, aí o Congresso, a ditadura militar, para dar um meio termo, para não dar a mão deu os anéis, e concordou em fazer uma eleição indireta pelo Congresso, onde eles tinham supostamente a maioria dos congressistas. Aquela eleição do Tancredo, né? Primeiro até o Maluf disputou com o Mário Andreasa, depois o Tancredo com o Maluf, mas só que o Tancredo já era uma figura já considerada assim mais moderada, já era tinha menos resistência da ditadura militar. Se fosse um Brizola, por exemplo, eles viravam a mesa, não teria condições.
Mas talvez se eles não dessem aquele momento, poderia ter dado uma guerra civil, poderia ter dado uma mudança, não sei o que poderia acontecer. Agora, realmente ali eles deram na pressão, na obrigatoriedade, porque senão estourava o regime ali. E na sequência veio a abertura, veio a anistia, né? E não pode como segurar. E hoje está completamente superado isso aí. E acho que não tem clima nem internacional para voltar à ditadura militar aqui, não só aqui. Porque na época que era no Cone Sul todo, era aqui, era na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Chile, na Bolívia, tudo. Todo o Sul, era o Cone Sul, tudo de golpes militares, tudo de ditadura militar. Capitaneada e apoiada pelos Estados Unidos, que era, para eles eram democráticos, lá eles não queriam democracia. Agora aqui eles queriam a ditadura militar, porque aí eles tinham influência direta sobre os governos aqui da América do Sul, que seria o quintal deles. O que é conveniente os Estados Unidos, a gente sabe que eles vão atrás mesmo. Agora vamos voltar bastante no tempo. Onde é que o senhor nasceu? Em Araranguá. E onde é que o senhor teve a sua infância? E já faz tempo que eu nasci. Nasci em 1940. Eu nasci em Maracajá, né? É lamentável, Cari, que esse livro que eu editei, que é a história política com autobiografia, eu não tenha mais. Não pretendo fazer outra edição, porque depois eu participo de outros projetos, eu escrevi outros livros, acho que provavelmente ele vai falar a respeito deles. Mas eu contei toda a minha história. Mas assim, rapidamente, a gente pode contar alguma coisa. Eu tenho alguma história bonita aqui sobre a Barranca, mas eu nasci no Maracajá, que pertencia a Araranguá. Então, eu sou cidadão de Araranguá. E a minha infância foi muito diversificada, porque o meu pai mudava muito. Meu pai era um aventureiro, né? Então, eu nunca tive assim, nós morávamos um ano, 2 anos num lugar, e ali já quando fazia amizade com a gurizada, com o colégio, então, aí mudava para o lugar, ia começar de novo. Então, tem algumas lamentações nesse sentido. Em quantos irmãos? Nós nasceram 16 irmãos. 16? Alguns morreram pequenos, sobreviveram 11. Isso, dos 16. Até porque pelas carências da época, pelas dificuldades da época, não tinha recurso. Eu perdi um irmão com a granguena, porque cortou o pé de uma granguena, matou o menino com 8 anos. Eu perdi uma irmã que nasceu um parteiro em casa lá no interior, aqui do lado do Ercílio Luz. Não tinha nenhum recurso, chamaram uma mulher lá que não entendia. A mulher, o portão, esqueceu de amarrar o umbigo da criança, e quando viu, se saiu em sangue, a criança morreu. Então, coisas assim, por falta de instrução, falta de recurso, então foi, né, coisas muito lamentáveis, mas fazia parte era a vida, era assim, as dificuldades tinham, não existia para onde apelar, não existia recurso, provavelmente, porque o pessoal de classe mais abastada na época, relativamente, até tinha como hospital, eram raras pessoas. Mas o senhor conseguiu curtir essa infância assim? Ou foi uma coisa mais de dureza, ter que ajudar os pais? Teve momentos de brincar, se divertir, de molecagem? Tive, eu aos 4 anos eu já estava na rua, aprendi a nadar num açude sozinho. Hoje a criança não faz isso. Naquela época eu só vinha em casa ao meio-dia para fazer a refeição, se tivesse comida e nada mais, o resto era na rua. Então, isso também dá uma maturidade, uma função muito boa da pessoa, a formação, eu acho que ajuda a ser resistente, ficar mais forte e tal, para enfrentar as adversidades da vida. Mas, nós moramos aqui na Barranca, por exemplo, que nós temos uma história bonita aí. Eu contei aquele dia lá, carregava a mala dos viajantes do trem. Porque as pessoas de hoje, a geração... Eu conto a minha história para a minha neta, por exemplo. Ela leu esse livro aqui. Eu já tenho bisneto, vocês saberem, né? Bisneto. Bah. E a minha neta lendo o livro, mas isso aqui é real, acontecia isso. A geração de hoje não acredita. Trem aqui em Araranguá. Não, e assim, aqui não tinha ponte, né? Tinha que ir de balsa. O trem vinha até a Barranca, dali... Tinha algumas pessoas ali que uma pessoa normalmente onde o pessoal ia dormir para pegar o trem de manhã, mas o pessoal que vinha de lá, vinha aqui para os hotéis do centro, que seria o Hotel Labs, né? O Hotel Luz, o Hotel Paris, o Hotel Viajantes, que eu lembro assim.
E então nós íamos lá no trem, na corrida, pegávamos o trem na corrida, quando ele fazia a curva, diminuía a velocidade. Tinha duas curvas. A primeira ele diminuía um pouco da velocidade, na segunda diminuía mais. Aqueles mais rápidos, mais espertos, iam lá na primeira curva pegar os melhores viajantes. E o senhor estava lá na primeira curva? Felizmente eu estava lá. Né? Aí nós pegávamos o trem, ia nos vagões, passando de um vagão para o outro, perguntando quem tinha mala para trazer e tal. Conseguia pegar alguns viajantes, aqueles que contratavam, nós tinha táxis, né? Botava a mala nas costas e trazia do lado da barranca, passava a balsa e trazia num hotel. E os donos dos hotéis aí já davam a gorjeta para nós, aquele que dava a gorjeta nós já encaminhava o viajante para aquele hotel. Então realmente foi um período muito bom, né? Eu viajei bastante de trem. É uma recordação que hoje, lamentavelmente, não tem mais. Eu também relato algumas coisas em outro livro sobre a Estrada de Ferro, né? Além de uma pesquisa e aquilo que eu vivi, né? Nós saímos daqui, pegávamos o trem na barranca, ia parando em que lugar, tinha parado na Garajuba, Maracajá, parava no São João, e cada estação daquela que parava, aí ia dar aquela vazão de gente vendendo torradinho, vendendo amendoim, vendendo cartucho, vendendo pastel, né? Que eu preparava um pouco ali um tempo para pegar passagem de e tal, eles entravam para abastecer. Chegou lá em Bituba, era aquele lixo dentro dos vagões do trem de passageiro, de casca, e bergamota, laranja, e tinha tudo. Misturança de coisa. Então, o que o senhor lembra, assim, de mais importante, que ficou mais marcado na sua vida com relação à sua mãe e ao seu pai? Eu fui ser muito mais ligado à minha mãe, assim, eu ficava mais com ela. Mas eu também tive eu vivi até os 14 anos em casa. Eu saí de casa aos 14 anos e depois mas tive sempre uma boa relação com eles. Eu voltei para Paranaguá, que eles continuaram morando aqui, no Sombrio, lá em Criciúma. Mas depois, quando eu voltei para cá, ainda ajudei a acomodar eles aqui, dar uma assistência melhor. Felizmente eu tive assim alguma sorte, quem sabe, fui mais ou menos bem sucedido na vida, trabalhei bastante, né? E ainda conseguia dar uma condição de vida melhor para eles, né? O meu pai morreu com 91 anos, a minha mãe com 89, então tiveram uma vida longa, e aí eu vivi muito com eles aqui, mas quando eu já era casado, adulto, que eu já tinha filhos, né? Aí foi a maior vivência com eles aqui. Agora, 14 anos saiu de casa. 14 anos. É corajosinho, né? É metidinho. Saí 14 anos de casa e fiquei aqui em Araranguá 2 anos e aos 16 fui para Porto Alegre, sozinho. Gente! Naquela época... Não, mas qual era o seu rumo? O senhor tinha um plano? Já tinha onde ficar? Já tinha tudo? Ou foi assim? Naquela época era mais difícil ir para Porto Alegre do que ir para os Estados Unidos, essa pessoa que vai agora lá para trabalhar, para aventurar. Realmente. Mas eu fui... Mas por que era mais difícil? O ir ou estar lá? O ir, o nível que se tinha, o conhecimento, a pessoa viajava, tinha pouca condição, não tinha estrada, se viajava aqui pela praia, pegava um ônibus ou de carona no caminhão. Eu fui para Porto Alegre, fui de carona no caminhão. E aqui tinha que ir para o Arroio do Silva, passava nos escombros ali com esteira feita de junco pelos pescadores, ia pela praia até Passo de Torres. Lá tinha outra leva nas dunas ali, onde os pescadores faziam esteira para os carros passar por cima e cobravam pedágio. Tinha essa. Aí passava a balsa, Torres, continuava pela praia, passava o Capão da Canoa, essas pequenas não existiam ainda. Tramandaí, passava na balsa do Novo Tramandaí. Que trabalheiro. Ia a Osório. Quanto tempo de viagem? Osório, Santana da Patrulha. O dia que a primeira vez que eu fui, levamos 3 dias. 3? Aí chegamos em Passo Torres ali, aí o rio estava cheio, não deu para passar na balsa. Levamos 3 dias a primeira vez que eu fui, para ir a Porto Alegre.
E agora nós temos saído daqui de manhã, vamos lá, só uma consulta médica, almoça e vem embora. Verdade, que coisa. Realmente né? era... Agora, o senhor deve ter passado algumas situações bem interessantes, assim, novinho, numa cidade, numa capital, né? Mas essa é uma história para depois do intervalo. Nós vamos para o intervalo comercial, mas antes de ir para o intervalo comercial, tem que falar, né? Não é que meu cabelo cresceu tudo isso nas férias, não. É que eu fui onde? No Salão do Betinho, né? E o Salão do Betinho faz essas maravilhas, assim, essas transformações. Ele é uma pessoa maravilhosa, lá tem a Dulce que faz as minhas unhas, agora tem o Carlos que ajuda lá também. Tintura, corte, penteados, maquiagem, tá chegando o carnaval, pode pensar uma coisa diferente, um cabelo diferente, marca lá com o Betinho, é a minha sugestão de beleza. Vou para o intervalo comercial e volto já, não sai daí.